Deus conhece o mais profundo dos seus sentimentos, Deus conhece o mais profundo dos seus pensamentos. Ele, na verdade, ele conhece a raiz do problema. Por que você sente como você sente? Tem alguns pensamentos que Deus quer transformar. Tem alguns sentimentos que Deus quer transformar. Então, se existe algum caminho mal em nós, no nosso momento de oração, nós devemos colocar isso diante do Senhor. E Ele vem para nos limpar, nos ajudar em relação a sentimentos que são caminhos maus, não é coisa que Deus tem para nós. Aqui em Salmo 139, Salmo 139 é um dos meus salmos preferidos da Bíblia. E lá no versículo 16 fala que Deus nos criou, né, com um propósito. Desde quando você era um embrião no ventre da sua mãe, Deus escreveu todos os seus dias, mesmo antes de qualquer um deles existir, né? Então, quando você era um embrião no ventre da sua mãe, Deus já escreveu uma história para você. E versículo 39, então, no versículo 16, está falando sobre esse propósito grandioso que Deus tem conosco. Seja bem-vindo você que está chegando aí. Que especial esse tempo de oração, nós vamos orar já. Agora, no versículo 24, está falando: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então existem coisas que são coisas que se levantaram dentro de nós, gigantes internos, sentimentos internos, que estão enraizados em alguma má experiência muitas vezes, que vem para impedir o que Deus tem com você. E eu gosto da versão King James. Muitos dizem que a versão King James é a mais próxima do original, né? A tradução mais próxima do original da Bíblia. E ele diz assim: vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Sabe? Vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum sentimento mau. Onde está o nosso desafio? Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, enquanto Jesus ele está vindo, né, para cumprir a sua promessa na nossa vida. Ele não tarda para cumprir a sua promessa, mas ele espera que todos cheguem ao arrependimento. O nosso desafio hoje está onde? Na alma. A alma é o raciocínio, são as emoções e são os instintos. E eu gosto de resumir aqui com vocês de pensamentos, sentimentos e desejos. Mas isso não é para ficar simplista. Isso é para simplificar sem perder uma profundidade. Por quê? Dependendo do que Deus tem com você, escuta bem, dependendo do que Deus tem com você, às vezes você pode falar ou agir de formas que pessoas não vão... As pessoas sempre estão querendo entender e dar o significado para as coisas, sabe? Dependendo do que Deus tem com você, tem coisas que ninguém vai entender. Você entende? Só que aí tem uma outra coisa também. Tem sentimentos que são a alma não tratada. A alma que precisa ser tratada. Sua forma de sentir, sua forma de pensar. Aqui no texto original, quando fala de ver se há em mim algum caminho mau, olha que interessante. O que a Bíblia ali chamou de fugesto, né? Eu fui ver a palavra no original. Um caminho mau quer dizer um caminho de dor, um caminho de morte ou de pesar. E está falando também sobre ídolos. Ídolos é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então, um caminho mau é um caminho de dor. Talvez por uma dor do passado, talvez por algo que aconteceu na sua história, isso atrapalhou, prejudicou de alguma forma sua alma. Então seus pensamentos, seus sentimentos e os desejos foram afetados por algo que aconteceu na sua história. Estou procurando simplificar o máximo possível aqui, mas Deus está fazendo você entender. Então, por causa de uma dor, criou o quê? Uma forma de pensar que não é legal. Uma forma de pensar, por exemplo, de insegurança. E aí eu estou falando da insegurança na alma, não estou falando da insegurança espiritual, que é diferente, né? No mundo espiritual, insegurança é dependência de Deus, isso é maturidade.
Uma época, por exemplo, Deus estava me usando para coisas tão tremendas que em algum momento eu parava e falava assim, meu Deus, será que isso aqui, né, é de Deus e tal? Então eu estava com uma insegurança quando Deus estava me usando. Isso é uma coisa espiritual. Agora eu estou falando da alma. Você está entendendo? Da alma. Então às vezes aconteceu uma dor, aconteceu alguma coisa na sua história que veio trazer uma forma de pensar que não é boa. Então sempre inseguro. Aí o que acontece? Aí vai o quê? Levar para o ídolo. Que é você colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Para se apoiar em alguém. Para se apoiar em alguma coisa. E é onde vai gerar sentimentos ruins. Vai gerar... esse sentimento de insegurança vai gerar toda sorte de coisa ruim. Lá em Gálatas 5, a partir do versículo 19, vai falar de todo tipo de coisa ruim. Então, Deus está querendo livrar você de coisas ruins. Deus está querendo livrar você desse sentimento ruim para quê? Para você continuar no caminho que Ele desenhou para você. A palavra mal aqui então quer dizer dor, quer dizer pesar que vem de morte e de ídolo. Mas se você está aqui nessa oração, Deus está trabalhando, Deus está te livrando na sua alma. Vê se há em mim algum caminho mal, vê se há em mim alguma coisa que te desagrada e me guia pelo caminho eterno. O reino de Deus não vem com visível aparência, mas ele vem dentro de você. Então, dentro de você agora é que Deus quer trabalhar, que Deus está trabalhando. Para quê? Para cumprir promessa. Para quando chegar no tempo de cumprir a promessa, você está preparado para lidar com a promessa, para não se perder com a promessa. Lá em Números 11, quando eles estavam pedindo carne, não é verdade? Lá eles estavam pedindo, a gente não tem carne para comer, estava lá reclamando, Deus enviou carne. Mas depois o próprio Deus, né, tirou a vida deles, por quê? Não souberam lidar com tamanha provisão, uma coisa extraordinária que Deus tinha feito. O Senhor desceu na nuvem, falou com Moisés e tirando o espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Então aqui eles estavam pedindo. Aí depois lá na frente aqui de Números 11, você vai ver, Deus manda as codornizes, soprou um vento do Senhor, trouxe codornizes do mar, espalhou pelo arraial, né? Aí todo aquele dia aí eles começam a comer carne, enquanto a carne ainda estava entre os dentes, antes que fosse madrugada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e feriu com terrível praga. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote Atavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Tem todo um contexto aqui de Números 11, como eu citei, eu li aqui para vocês, mas Deus não quer que você se perca com a bênção. Eles pediram carne, Deus enviou as codornizes, e depois Deus não se agradou com a maneira que eles estavam lidando com isso. Então, o que Deus está querendo? Deus está querendo que você permita que Ele trabalhe no seu coração. E às vezes, quando a gente está recebendo uma palavra de Deus, a gente acha sempre que a palavra é para o outro. Quando é a palavra, né, de correção, essa palavra é para o outro. Não, mas nunca vai para um culto ou vem para uma oração pensando que a palavra vai ser para alguém. Fala assim, essa palavra é para mim, né? Pensa essa palavra é para você. Se é para alguém ou não, nem se preocupa com isso. Isso é coisa de que Deus não quer para você isso. Deus quer te amadurecer. Eu fico às vezes até triste, acho que é a palavra, e ver pessoas que estão 40 anos na igreja, 30 anos, né? E estão com essa mentalidade. Acho que Deus está falando com alguém ali. Sem discernimento espiritual, pega um versículo querendo aplicar, às vezes, para alguém, porque está na mentalidade natural, sabe? Então você não pode mais viver na mentalidade natural. O que Deus quer para cada um de nós é que a gente viva guiado pelo Espírito. E o que eu tenho percebido de Deus, que Deus mais quer que você durma. Porque durante a noite, durante o dia não, durante o dia dormir algum dia tá bom, né? A gente se você faz várias coisas, você pode tirar ali 1 hora de sono, é bom, não é ruim não. Agora, durante a noite, a madrugada, Deus muitas vezes nos pega de surpresa. Quando você está naquele momento de oração, de
Ou até se está dormindo mesmo, os seus amados ele dá enquanto dorme. E aí Deus vai mostrar coisas que a gente tem que ajustar. Você entende? Para viver a próxima fase que Deus tem, para viver um cumprimento de promessa, sabe? Então vê se há em mim algum caminho mau. Essa é uma oração perigosa. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma coisa que te desagrada. E guia-me pelo caminho eterno. Olha que especial. É uma oração desafiante, mas é uma oração para quem quer viver cumprimento de promessa. Por quê? Porque Deus não quer te perder com a bênção. Deus não quer você ainda com a carne entre os dentes, né? Ainda vivendo a promessa. Deus vai falar assim, ó, não gostei da maneira que você veio lidar com a bênção, então, fazer alguma coisa que não é bom. Mas por que que Deus então permite na nova aliança que o Espírito Santo está dentro? Lá era diferente. Agora o Espírito Santo está dentro de você. Ele está te preparando para uma bênção, ele está te preparando para um novo tempo, ele está te preparando para algo que ele tem com você. Ó, esses dias eu vou falar que eu fiquei um pouco triste assim, com algo que Deus estava me dando aqui. Até falei, acho que no domingo, sábado e domingo, gravei sobre isso, alguma coisa a partir disso daí. Deus falando de pessoas há muito tempo com Ele, mas que estão com uma experiência só de alma. Que triste. Tem dificuldade de receber do Espírito Santo. Por quê? Porque tem um ensino, que vem para bloquear a comunicação com Deus. Que absurdo, né? Através dos dons espirituais, através da voz de Deus, dos sonhos ou das visões. Então, nesses últimos dias, não tem como remar contra a maré, nem andar contra o vento. Por quê? O vento do Espírito está soprando numa direção. O rio de Deus está indo numa direção. Você tem que fluir no rio de Deus. Você tem que entrar dentro do que Deus tem. Tem algumas pessoas que você tem que tomar cuidado com quem que você ouve. Porque não acreditam nos dons espirituais. Não acreditam no sobrenatural de Deus. Ou acreditam com muitas restrições. Tem uma maneira correta? Tem, mas em cada discernimento, em cada situação. Aí o que vai acontecer? Vai bloquear você para viver do jeito que Deus quer para esses últimos dias. Teve uma época, tempos atrás, que houveram exageros, e até hoje pode acontecer algum exagero, pode, eu sei disso. Mas existe um mover genuíno de Deus, então você deve estar sempre diante do Senhor para você poder discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, ou o que é algum exagero. Eu ouvi um grande homem de Deus, já de certa idade, ele falava assim, no mover de Deus, sempre vai ter um ou outro que está no exagero, ou é algo que não é genuíno. Mas se eu quiser parar esses aí que não estão em algo genuíno, eu vou também correr o risco de parar todo mundo, de paralisar, atrapalhar o que Deus quer fazer. Então, a maioria tem vivido algo genuíno quando tem aquele mover de Deus, quando Deus está operando, quando os dons estão em manifestação, quando uma igreja Deus levanta para fluir de uma maneira poderosa. Naquela reunião, a maioria ali é algo genuíno da parte de Deus. Agora, existe uma importância também. Assim que você chegar, você percebe que aquele dia Deus quer manifestar, você que é líder, você que tem autoridade espiritual, estou falando autoridade no mundo espiritual e também uma responsabilidade espiritual, autoridade em algum grupo de pessoas ou uma igreja. Você chega e já declara o sangue de Jesus sobre o ambiente. Pai, guia essa reunião pela sua glória. Eu já tenho experimentado. Muitas vezes quando eu não oro, né? Às vezes Deus derrama graça e misericórdia dele, ou às vezes passa alguma situaçãozinha. Agora, quando eu chego antes, falo, Pai, guia pela sua glória. Guia, que a sua glória venha guiar essa reunião, venha guiar esse culto. Por que reunião? Reunião está na Bíblia. Hebreus 10, 25. Não se afastem da comunhão dos santos, ainda mais quando vocês perceberem que estão se aproximando o dia do Senhor. Lá em Atos também diz que eles estavam onde? Reunidos na descida do Espírito Santo. Então, quando nós estamos ali reunidos, você precisa ter essa sagacidade espiritual de declarar, Pai, vem com a sua glória. A glória de Deus é como se fosse uma porção de quem é Deus,
e ela vem num ambiente ou sobre uma pessoa para guiar todas as coisas. Pega um vídeo aqui, como ser completamente guiado e controlado pelo Espírito Santo. O Espírito é sujeito ao profeta, né? Tá bom. Mas eu descobri em Deus que por alguns momentos o Espírito Santo toma, porque você tem dado liberdade para ele. O Espírito Santo pode nos tomar e a gente fazer coisas ali que você nem imaginava que podia fazer, coisas extraordinárias, curas, milagres, ou até palavras de encorajamento, ou palavras até de exortação. Eu vou falar uma coisa. Sempre que é uma palavra de Deus, ela vem carregada do amor de Deus, sem perder a firmeza. Você está ouvindo? Eu tô dando uma instrução aqui agora para alguém, porque Deus acabou de falar aqui comigo. Deus falou assim para mim, para eu explicar a forma de operação do dom de profecia ou do ministério profético. Ela, quando vem uma palavra profética da parte de Deus, ela tem que ser carregada do espírito de sabedoria e revelação. É as duas coisas caminhando juntas. O espírito de... Não adianta só a revelação, porque a revelação tem que ser aplicada com sabedoria. Por exemplo, Deus dá uma palavra de revelação, mas o final tem que sempre ser para encorajar, exceto, eu já gravei sobre isso aqui, a principal característica do dom de profecia. Pega esse vídeo aí. O dom de profecia, ele vem com a revelação e depois com a aplicação. Agora, o que vai acontecer? Observação. Em casos que Deus está falando e a pessoa não está obedecendo, Deus está falando e não está se rendendo, aí Deus pode vir de uma maneira mais forte. Mas que o Senhor use outra pessoa. Sempre não, me perdoe, Jesus. Mas assim, se Deus isso quer fazer, Deus também pode usar alguém para isso. Mas aí é para quem é do ministério profético. Normalmente já é uma pessoa madura, que está andando com Jesus há algum tempo. Agora, Deus é Deus, Ele pode usar quem quer, sim. Mas existem situações específicas que Deus vai usar alguém que está preparado para viver aquilo. Agora, a maioria dos casos, isso é uma exceção, a maioria dos casos, até quando Deus vem com a palavra de correção, é para quê? É para encorajar, é para livrar daquela coisa ruim, que é uma palavra de livramento. Você está entendendo? Então assim, eu quero te ajustar nisso daqui, porque eu tenho algo aí para fazer na sua vida, que essa área você não está em obediência, essa área você não está ajustada. Então eu quero te ajustar nisso aqui para quê? Para te abençoar. Eu quero te ajustar isso aqui para quê? Para cumprir uma promessa. Aí o inimigo vem com batalha espiritual, lançando na mente das pessoas, querendo atrapalhar ela de obedecer naquela área que Deus já deixou claro. Por quê? Porque o inimigo quer atrasar, ele quer prolongar o sofrimento. Você está ouvindo? Ele quer prolongar o sofrimento em uma área que já não era mais para estar sofrendo. Crente sofre como? Porque às vezes tem alguma perseguição, mas não é para ficar sofrendo com doença, ficar sofrendo com... Não, às vezes acontece, tem uma perseguição espiritual também, não é verdade? O que eu estou falando assim é que às vezes, escuta bem, não é que você vai estar, a gente não está isento de sofrimento desse mundo, nós vamos passar, mas nós não vamos ficar nele, nós vamos passar. Até quando a gente partir dessa vida e for promovido para outra, a gente vai perceber que nós vamos estar mais vivos do que está aqui na Terra. Então, até quando algum cristão morre, é uma vitória para ele, porque a última vitória a ser vencida é da morte. Você está entendendo? Mas o que eu estou dizendo é que algumas vezes existem algumas dificuldades, não todas. Quem pecou? Foi o pai, foi a mãe, foi o que? Não. Ele nasceu cego, ele foi cego de nascença, por quê? Para que o nome de Jesus fosse glorificado. Você está ouvindo? Então tem situações que é para o nome de Jesus ser glorificado. Agora tem algumas situações que vão se prolongando a mais do tempo, porque precisa se render, sabe? Precisa falar, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Não estou falando que é de doença, não, nada disso não. Não é nada disso que eu estou falando.
Estou falando que algumas situações se prolongam além do tempo porque tem uma obediência, tem uma direção de Deus. Por exemplo, na vida financeira. Vou dar um exemplo aqui prático para você entender. Deus dá uma direção de fazer alguma coisa. Deus dá uma direção de abrir um negócio. Ou, vai lá em tal lugar. Ou Deus fala assim, envia um currículo aqui em tal lugar. Aí, quando você não envia, por exemplo, você está prolongando um sofrimento em uma área que Deus já tinha te dado uma direção de obediência. Você entendeu o que eu estou falando agora? Por exemplo, esses tempos Deus me deu uma palavra que alguém interpretou assim, Deus estava falando comigo para eu ir para outro médico. Eu falei, comecei a falar que eu vi o lugar. Aí a pessoa trocou de médico. No que trocou de médico, o médico falou, o remédio que você estava tomando lá que o outro médico tinha passado, aquele remédio é que estava te prejudicando e ia acabar te prejudicando mais. Aí, a hora que Deus deu a palavra, a pessoa fez a parte dela, foi atrás do outro médico e as coisas deram certo. Você está ouvindo? Tirou um remédio que estava prejudicando. Então, nós não vamos estar isentos de sofrimentos, mas os poderes de Deus é para nós enfrentarmos essa vida. Você vai viver abençoado, você vai viver com saúde divina, você vai viver protegido por Deus. E em cada situação que o inimigo às vezes vem querer levantar contra, Deus sempre tem uma palavra muito mais poderosa. Deus está sempre nos levando a viver protegido. Você está ouvindo? Viver debaixo da graça dele, da proteção dele. Hoje nós vamos ler aqui o Salmo 91. Nós vamos declarar o Salmo 91 na sua vida aqui. E então, que essa seja a nossa oração hoje. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. É uma oração coletiva aqui. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Você pode dizer amém? E você viu aqui que diz algum sentimento. Tem uma versão que fala, vê se há em mim algum sentimento. Olha aqui, tem uma outra versão que até fala pensamentos. Está falando do quê? Está falando de alma. A palavra original, vamos ver aqui. A palavra original é propósito, objetivo ou pensamento. Pai, vê se há em mim algum propósito que não te agrada. Vê se há em mim algum objetivo que não te agrada no original. Vê se há em mim algum pensamento que não te agrada, algum sentimento, alguma coisa na sua alma que não agrada a Deus. Você precisa entender, aonde Deus fala e age no Espírito e Ele traduz isso para a alma. Você está ouvindo? Ele traduz para a alma como? Como um pensamento, como um sentimento e como um desejo. Você está ouvindo? Então, quando você passa a ter uma comunicação com Deus, uma vida de consagração, oração, jejum, meditação na palavra, o que vai acontecer? A sua comunicação, sua comunicação com Deus vai ser assim, vai ter uma luz, uma clareza. Aí você vai começar a ouvir as coisas diferentes, vai começar a interpretar, discernir bem o que Deus está falando. Eu vou falar o que Deus está me dando aqui. Às vezes Deus fala coisa tão poderosa que eu fico esperando o céu confirmar. Mas tem alguém aqui que está com sofrimento já prolongado há muito tempo para uma área que Deus quer que você obedeça. Para uma área, alguma coisa que Deus já falou e você não fez. E nem sempre é perda financeira. O mundo hoje é tão voltado para essa área, né? Mas as pessoas sempre têm a tendência, às vezes, de alguma palavra interpretar nessa área. Mas às vezes tem alguma coisa na sua alma que precisa ser tratada. E vai ser tratada como? Através de uma atitude. Deus já deu, estou com duas palavras aqui. A primeira, Deus já deu uma direção, deixou claro que você deve fazer e você não tem feito. Então isso está prolongando um sofrimento. Você vai esperar até quando mais? Se Deus já deu uma direção de fazer algo, é para te livrar do sofrimento. Você está ouvindo? E uma segunda palavra. O sangue de Jesus tem poder. Primeira palavra é, se Deus já te deu uma direção de fazer algo, faça. Você está ouvindo? Se você já sabe que precisa fazer, chegou o tempo agora. Ah, mas é o tempo, será que é para mim? Então você vê nesse vídeo, essa palavra é para você. É para você. Segunda coisa, como pode ser curado alguém pode ser curado da avareza?
Como alguém pode ser curado do amor ao dinheiro? Sendo um dizimista e um ofertante. Puxa, agora pegou. Firme, hein? Mas é bíblico, sabe? Então eu creio que Deus está falando com alguém, que Deus já tem falado aí com você há tempos, ou por esses dias Deus tem falado com você, e Deus quer que você obedeça também nessa área. A primeira área é você tomar uma direção, 2 palavras aqui, que Deus já deixou claro para você tomar. Uma atitude. Como vai ser curado da avareza? Vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim alguma coisa que te desagrada, vê se há em mim algum objetivo, algum pensamento que não te agrada, e me guia pelo caminho eterno. Aonde está o problema? Na alma. E Deus te trouxe aqui para transformar a sua alma. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que Deus está falando aqui? A segunda palavra. Para ser curado da avareza, é só com amar a Deus acima do dinheiro. Vou ter que ser bem claro aqui. Quando Deus dá uma palavra, é para livramento. Tem alguém aqui que vai viver um grande romper financeiro a partir do momento em que se desprender nessa área. Porque é fácil, às vezes não vai ser fácil, mas como vai ser curado na prática? Quando você tomar atitude, quando você entregar. Você está ouvindo? Você já faz parte de alguma igreja? Seja um dizimista lá. Você não está perdendo não, você está reconhecendo Deus na prática. Se você fala, ouvir, se chegar para um judeu, você já parou para pensar que Jesus era judeu? Tá. Então na cultura deles, se você falar para um judeu, eu creio, eu estou ouvindo aqui a palavra, eu dou importância porque a palavra está falando, mas você não está obedecendo de acordo com a palavra, então para eles é como se não obedecesse. Para um judeu, sempre o ouvir e praticar caminham juntos. Se você sabe de alguma coisa e não pratica, é como se você não soubesse. Na nossa cultura também, mas eu estou falando lá do judeu, de Israel, né? Agora, o que vai curar essa avareza, esse ídolo? Porque um dos significados aqui do caminho mau é ídolo. É o que você coloca no lugar de Deus. Tem algo aí que está impedindo a vitória de alguém. Gente, por favor, eu não tenho nenhum objetivo pessoal nisso aqui. Só estou dando uma palavra que Deus tem me dado. Já nesse algum momento eu não gosto de falar desse tema, mas estou sendo esticado por Deus. Estou sendo até transparente aqui. Mas às vezes o inimigo não ataca em uma área que está em desobediência, ele ataca em outra, para não estancar o problema, não ir na raiz do problema, porque o dinheiro é muito importante para Deus. E Jesus falou mais de dinheiro do que de salvação. Então tem alguém aqui que vai ser curado da avareza. Você quer ser curado da avareza? Você quer tirar esse ídolo? Caminho mal aqui, o terceiro significado de caminho mal é ídolo. Ídolo é que você coloca no lugar de Deus. É algo ou alguém que você coloca no lugar de Deus. Como ser curado da avareza na prática? Dando. Já está ouvindo? Aí tem gente que fala assim, eu só vou dar meu tempo aos meus dons. O dinheiro não quer. Por quê? Não quer porque então não está permitindo que Deus trabalhe nessa área. Você está ouvindo? Primeiro, sendo um dizimista, sendo um ofertante. E quando Deus fala com você sobre alguém, ou você vê a necessidade de alguém, você pode ajudar. Se você não pode, está resolvido. Agora, se você pode, você vai e ajuda. Lá em Hebreus está falando assim, sejam livres do amor ao dinheiro, porque Deus nunca vai nos desamparar. Vamos abrir aqui e nós vamos orar. Olha lá. Seja a vossa vida desprovida de avareza. Alegrai-vos com tudo o que possuís, porque ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais desampararei. Então, Hebreus aqui, capítulo 13, versículos 5 e 6. Você está ouvindo? Então Deus te trouxe aqui para quê? Para te abençoar. Porque quando você obedecer nessa área aí, você está achando que você tem grande coisa? Não. Se Deus está dando uma direção para você nisso, é que Ele quer te prosperar ainda mais. Ele quer trazer uma prosperidade verdadeira, uma prosperidade genuína do céu para você.
Porque existe uma forma de prosperar sem Deus? Então, diretamente não, porque Deus, pela sua misericórdia, existe uma lei de semeadura e colheita que é verdadeira, mas eu não creio que você quer uma prosperidade sem Deus, crente tendo prosperidade sem Deus, não. Deus quer que você semeie no Espírito, que você reconheça Ele em primeiro lugar e que a sua bênção venha através disso. Você está ouvindo? Porque na verdade não obedecer tem consequências. E o inimigo é tão astuto que ele não permite às vezes a consequência na área que está o erro. Ele não age, porque ele abriu espaço, ele ganhou a legalidade através da desobediência. Porque nós recebemos duas naturezas, a natureza carnal e a espiritual. Quando você tem Jesus, você tem a natureza nova. E os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Quando você não obedece no Espírito, então o inimigo acha uma falha para agir nessa área. Está ouvindo? E ele como é astuto, ele como é estrategista para o mal, ele não ataca aquela área da desobediência. Ele ataca em outra área para você não ver qual é a raiz do problema. Você está ouvindo? E olha o que diz aqui em Hebreus, uma outra versão, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é meu auxílio, não temerei, o que é que alguém pode me fazer? Está ouvindo? Ok, Deus não é contra, obviamente, você avançar, você crescer. Não é sobre isso que o autor de Hebreus está falando. Aqui é um outro contexto de alguém que talvez já tem alguma coisa nessa área, mas não está em obediência nessa área, muitas vezes. Essa é uma palavra específica para alguém que está aqui. Qual que é o contexto dessa palavra? É o céu falando na terra. Esse é o contexto. E se Deus manda uma palavra e você obedece, você vai ver, eu vou profetizar aqui na vida de alguém. Você que está com algum desafio de obedecer nessa área, quando você obedecer aí, gente, eu não sei da vida de ninguém, não quero saber. Eu procuro cada vez mais não saber, sabe? Né? Só quando alguém me conta, eu vou usar meu discernimento espiritual, tá ok. Ok, iluminação aqui. Agora, quando Deus manda uma palavra, é para te abençoar. Por exemplo, na minha igreja local, não sei e procuro não saber de ninguém nessa área, não procuro não saber. Você está ouvindo? Não tem necessidade de saber, mas eu só estou procurando ser uma bênção aqui na vida de alguém. E Deus está falando. Obedeça em áreas aí que você quer resistir. E hoje em dia existe teologia para tudo que você quiser. Não é verdade? Existe ensinamento bíblico para tudo. Mas qual que é o ensinamento com entendimento espiritual e com autoridade espiritual? Aí você vai precisar discernir. Porque tanto quem ensina, tanto quem profetiza, aqui é um ensino profético. Por graça de Deus, eles têm nos chamado para isso. Agora, tanto quem ensina, quem fala e quem recebe na nova aliança, tem o Espírito de Deus. Então, coloque diante de Deus e comece a discernir essas coisas. Tá bom? Vamos orar? Eu gosto assim quando Deus vai guiando. Eu nem estava programado de ler esse trecho aqui, de falar sobre isso. Mas Deus está dando para livramento. Quando eu comecei e Deus me falava, eu ficava inseguro, preocupado com alguma palavra. Aí depois comecei a ver os frutos e Deus também me falou sobre isso. Nem sempre a gente vai dar só as palavras boas que a gente quer. Mas as palavras boas, elas também são essas, que vêm para corrigir, para ajustar, para quê? Da maneira correta. Não para destruir alguém. Não, essa palavra não vem para destruir ninguém. Essa palavra vem para te ajustar. Você continuar sendo cada vez mais abençoado. O inimigo não achar mais espaço para operar na sua vida. Você está ouvindo? Eu declaro a bênção de Deus na sua casa. Eu declaro que o Espírito Santo vai testificar cada uma dessas palavras. Se essas palavras são do céu, se essas palavras têm verdade de Deus, se essas palavras são de Deus, o Espírito Santo vai te convencer. Eu não quero convencer ninguém. Só quero que você entenda
Eu só estou aqui cumprindo uma missão de Deus para abençoar você. Nosso propósito aqui é abençoar você. Abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. E quando existe algum caminho mau, e Deus vai permitir você perceber para te livrar, é para quê? É para te abençoar. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Na vigília, Deus tinha falado assim comigo. Tem pessoas que só querem obedecer na área que eles querem, mas não quer obedecer realmente à vontade de Deus. Você está ouvindo? Mas você é diferente. Você vê aqui, tem uma graça na sua vida. Você vai obedecer em tudo e o nome de Jesus vai ser glorificado. Você pode dizer amém? Pai, no nome de Jesus, cubra cada um de nós com o teu sangue, de ponta a ponta nessa oração, Pai. Libera o seu poder, cubra-nos com o teu sangue, com a sua presença. Pai, em nome de Jesus, abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender a sua palavra. Nos livra dessa experiência de alma vivente, sem o Espírito vivificante. Libera o seu Espírito agora. Pai, eu clamo agora, cada um que tem participado aqui dessas orações, cada um que está aqui nesse canal e tem seus pedidos de oração, ou não tem tido seus olhos espirituais abertos, abra os olhos espirituais agora. Abra os olhos espirituais agora, que eles possam entender espiritualmente, que eles possam, Pai, ser guiados pelo teu Espírito. Quebra toda fortaleza agora, quebra todo impedimento, quebra todo mal, todo espírito de roubo, tudo aquilo que veio para roubar a paz, roubar a alegria, trazer acusação. Eu declaro o reino de Deus agora, justiça, paz e alegria. Eu declaro agora sobre a sua vida, Deus trazendo um novo tempo de prosperidade, um tempo de cura, um tempo de libertação. Pai, nós apresentamos cada pedido de oração. Você que está colocando o seu pedido de oração, Deus está vendo agora. Pai, eu apresento o pedido de oração de cada inscrito, cada um que está aqui agora, cada um que está aqui nesse canal. Eu apresento diante do Senhor esses pedidos de oração, em nome de Jesus. A sua palavra fala que quando a semente cai na boa terra, ela começa a germinar, ela começa a crescer, ela começa a avançar. Eu declaro que você é a boa terra que vai crescer, que vai avançar. A palavra de Deus está crescendo em você. Jesus disse, permaneçam em mim. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirei o que quiserdes e vai acontecer. Pai, obrigado porque o Senhor tem santificado os nossos desejos. Santifica os desejos de cada um que está aqui, Pai. Santifica os desejos, santifica os pensamentos, santifica os sentimentos, santifica a alma de cada um. Aperfeiçoa, Pai, assim como a sua palavra tem prometido, espírito, alma e corpo sendo aperfeiçoados até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos agora, cubra essa casa, cubra essa vida com a tua graça, com a tua presença, com o teu favor, em nome de Jesus. Pai, glorifica o seu nome nessa situação, a cada pedido de oração agora. Libera, Pai, a sua unção, o seu poder, a sua presença, os seus poderes que são para nós enfrentarmos essa vida aqui. Pai, o inimigo quer criar tanto bloqueio para que a gente não venha fluir no seu poder. Mas mostra que tu és real para alguém. Entra na situação de alguém. Alguém aí que tem chorado. Alguém aí que não tem visto. O inimigo que tentou bloquear, o inimigo que tentou colocar uma venda nos olhos de alguém para você não ver no mundo espiritual. Pai, abra agora os olhos espirituais. Tira toda a escama. Tira tudo aquilo que veio para impedir, ofuscar a visão. Traga clareza mental. Traga clareza espiritual. Traga iluminação sobre a vida de cada um que está aqui agora. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Deus me deu um salmo aqui agora. Nós vamos orar também o Salmo 91, mas Deus me deu um salmo aqui antes. Olha aí. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama.
colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs nos meus lábios, um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quando você espera com paciência pelo Senhor, Ele ouve e Ele vem com socorro, Ele vem com ajuda. Escreve aqui, Deus está vindo com ajuda, Deus está vindo com socorro, Deus está vindo com o milagre, Deus está vindo com a intervenção, Deus está vindo agindo onde homem não age, onde dinheiro não age, Deus age. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Eu tive um sonho nesse capítulo da Bíblia. Muitas vezes quando eu estou várias vezes no sonho eu pergunto assim para Deus, onde está isso na palavra? Quando eu acordo, Deus já fala comigo, ou às vezes no sonho Deus fala comigo, capítulo, versículo, livro tal, capítulo tal, versículo tal. É o jeito que Deus fala comigo. Foi assim que Deus começou a confirmar meu chamado há alguns anos atrás, né? Acredito que 8 anos, né? Atrás, 2016, eu tive uma experiência que me deu coragem e ousadia para operar do jeito que eu tenho operado. Por quê? Porque Deus fez. Ok. Então, guarda os caminhos do Senhor, para você não pecar com a sua língua. Deus vai pôr até um freio, né? Quando você for falar o que não deve, Deus vai pôr um freio, porque Deus quer te abençoar, vai pôr um cântico novo na sua boca. Você pode dizer amém? Olha o que diz aqui Salmo 39. Guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito enquanto eu meditava. Um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença. O prazo da vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Aqui no Salmo 39 está falando sobre a vaidade da vida. E Deus estava falando aqui comigo uma palavra que é: você está sendo livre de toda fantasia para viver a verdade que Deus tem com você. Que tem muitas coisas que é o quê? Fantasia, não é verdade? Deus vai fazer uma coisa extraordinária. A gente não precisa ter fantasia, não é verdade? Então, é uma palavra para te abençoar. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus está tirando todo o ídolo, Deus está tirando toda a treva, tudo aquilo que veio para tentar atrapalhar o que Deus tem com você. O que Deus tem com você já é grande. Nós não precisamos de vaidade nem fantasia, não é verdade? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sempre fica pensando, essa palavra é para mim. Será que essa palavra é para mim? Vai discernindo. Agora, é uma palavra para pessoas que estão aqui. É uma palavra para te abençoar. É uma palavra para livramento. É uma palavra para não impedir o que Deus tem na sua vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Se você comprou nosso livro e tem recebido, coloca aí nos comentários se você já recebeu. Se você não recebeu, porque não comprou, né? Então compra o seu livro no prdanieljunior.com.br. Você vai estar aqui participando da nossa missão. prdanieljunior.com.br. Por lá é bem simples você comprar o nosso livro e fazer parte aqui da nossa missão, tá? Porventura, se você não conseguir pelo site, acontecer alguma coisa, você pode pedir o livro também pelo WhatsApp 19 99588 3146. 19 99588 3146. Vamos cantar?
19 99588 3146. Você pode dizer amém? Olha lá, ajustando o foco e vencendo os gigantes, vencendo o que te impede de viver tudo que Deus tem para você. O valor é muito grande, não tem como pagar, mas o preço é bem pequeno, é só R$27, porque você vai fazer parte da nossa missão, você vai ter o privilégio de fazer parte. Olha que lindo que Deus faz. Você vai ter o privilégio de fazer parte da nossa missão comprando o nosso livro lá no prdanieljunior.com.br. Como prometido, nós vamos declarar o Salmo 91 agora. Quando vem uma palavra de livramento, quando vem uma palavra de ajuste, não é verdade? O inimigo quer atrapalhar, mas ele não consegue não. Deus me falou que queria me usar com sabedoria para falar a verdade e amor com sabedoria. Já desde 2015 Deus falou comigo uma vez que estava jantando numa virada de ano. E verdade e amor eu não tinha entendido. Aí esses dias Deus estava me apontando sobre isso. Que às vezes algum ajuste, Deus estava me dando graça para isso, né? Porque a gente sempre procura dar uma palavra de encorajamento, uma palavra boa de Deus, mas tem um ajuste de Deus que precisa ser feito e Deus escolhe alguns de nós para falar isso em amor. Na verdade, falar isso que vai, uma forma também que vai encorajar, porque sempre que vem uma palavra de ajuste é porque Deus, Ele quer que você dê muito mais fruto ainda, que Ele quer que você avance, Ele quer te fortalecer por dentro, Ele quer te preparar para algo extraordinário que Ele vai fazer. Você está ouvindo? Eu confio no que Deus tem na sua vida. Eu confio, eu concordo que Deus vai fazer uma coisa extraordinária. Você está ouvindo? Então, essa é uma palavra especial para o nosso crescimento. Salmo 91, eu tenho indicado para vocês na versão NVT. Essa versão NVT, muitos versículos ajuda bastante no entendimento natural. Não vai ser o suficiente, mas já ajuda no entendimento natural para você receber a revelação, o entendimento espiritual. E entendimento espiritual é diferente de autoridade espiritual, tá, gente? Pega aqui essas orações que a gente teve agora nesse último fim de semana, nós vamos trocar a capa lá e colocar o tema que nós falamos. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio, pois ele o livrará das armadilhas da vida e protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Hoje eu recebi um testemunho muito lindo aqui, né? Recebi um testemunho muito lindo de alguém que estava no hospital. Provavelmente ela está aqui, ou vai pegar aqui a oração. Estava no hospital, começou a ler o nosso livro. A hora que ela começou a ler, estava naquele capítulo. E algumas pessoas ali com algumas doenças, enfermidades graves. Ela começou a ler capítulo 4, falando: se você está vivo é porque Deus tem um propósito para você. E Deus me fez lembrar agora por quê? Porque eu declaro vida longa sobre você. Eu declaro que você não vai sair da terra. Você não vai sair da terra antes que Deus cumpra uma promessa. Antes de que Deus cumpra coisas que Ele te prometeu. Você não vai sair da terra antes da hora. Não vai. Por quê? Por causa da palavra que está sendo liberada aqui.
Salmo 91, no versículo 16, último versículo. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Uma outra versão que eu gosto é: vida longa lhe darei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Tá vendo? Como recompensa eu lhe darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. O nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida, ainda aqui nessa vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer Deus é bom? Você pode dizer Deus é maravilhoso? Diga isso agora onde você está. Você não vai sair da terra antes da hora, não. Não vai. Não adianta que não vai. Falei, eu recebo em nome de Jesus. Você não vai sair antes que cumpra tudo que Deus tem para fazer na sua vida. Deus não tarda para cumprir a sua promessa, Ele espera que todos cheguemos ao arrependimento. E arrependimento não é choro, não é remorso porque foi descoberto. Não, arrependimento é mudança. E essa mudança é só Deus que pode fazer. Então fala, Deus me ajuda a partir de hoje a viver essa mudança, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Se eu fosse você, eu estava glorificando, porque Deus vai fazer algo grande. Deus vai surpreender a sua mente. Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Você pode dizer amém? Não deixe o inimigo ficar colocando aí coisa errada na sua cabeça, não. Não deixe o inimigo aí colocar dentro de você sentimentos ruins, não. Está destruído. Agora eu dou uma ordem que todo sentimento ruim, em nome de Jesus. O vento do Espírito bateu aí sobre a sua vida. E todo o mal foi para bem longe de você, bem longe da sua casa. Satanás estava querendo aí, impedir o extraordinário de Deus na vida de alguém. Não fica achando que essa é só mais uma palavra, não. Tem gente que fica 40 anos dentro da igreja achando que é só mais uma palavra. Ah, não. A palavra de Deus é poderosa. Se você estava aí há 30, 40 anos, hoje é diferente. Deus está falando que tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Então, entra tu no querer de Deus. Não é verdade? Entra tu. Era a palavra que eu recebia com 8 ou 9 anos de idade, eu acho. Né? Da profetisa pastora Raquel, uma mulher de Deus, viu? Entra tu no querer de Deus, porque Deus vai surpreender a mente de alguém. Vai. Deus vai. Tem gente que acha que assim, a matemática racional é 2 mais 2 é 4. É o princípio. Semear e colher é verdadeiro o princípio semear e colher. É tudo verdadeiro. Mas quando Deus age na vida de alguém, entra a matemática do céu, entra o princípio da obediência, que é acima de todos os outros princípios. Não anula os outros, mas é acima de todos. É uma dimensão do favor de Deus. Deus vai surpreender a sua mente. Deus vai fazer algo extraordinário quando você se render. E você tem se rendido porque Ele tem te ajudado. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você vai ver que nada pode limitar o agir de Deus na minha vida. Fala, Deus está me transformando para algo poderoso. Fala, e é o tempo. É o tempo de uma transformação e alguns aqui é um tempo de cumprimento de promessa. Deus vai entrar nas finanças de alguém aqui. Deus vai entrar aí, sobre essa área sua financeira, sobre a sua propriedade. Coisas aí vão vir para o seu nome. Pode escrever aí. Coisas vão vir para o nome de alguém. Deus está falando aí com você. Você está sentindo como se fosse algum arrepio, alguma coisa, né? Os sinais seguem os que creem. A gente não anda por emoções, mas Deus toca a nossa alma quando Ele fala. Deus está tocando alguém aqui nessa área atrás do pescoço. Está tocando aqui nessa área aqui, atrás do pescoço. Deus está tocando alguém. E Deus está falando, o jugo está sendo tirado. E Deus está vindo com uma bênção, com uma vitória. Na área aí, sua área financeira e na área de posses de propriedades. Eu declaro o sangue de Jesus, essa palavra vai se cumprir. E Deus está falando, recebe, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você que está aí agora, você que está pegando depois também agora. Recebe em nome de Jesus. Vai vir uma propriedade aí para o seu nome. Porque eu vi o Senhor dizendo, vai vir algo aí para o seu nome. Eu vi um documento e eu vi assim, alguém assinando. Aí eu falei, Deus, o que é isso? Fiquei conversando com o céu, Deus falou, fala aí que vai vir uma propriedade para o nome de alguém.
Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Gente, é muita, por graça de Deus, tem algumas dezenas de pessoas que têm participado aqui das orações. Então, às vezes Deus me revela para quem quer, às vezes não. Então recebe. Você está ouvindo? Porque é o Espírito de Deus que faz, é Deus que age, Ele que é o grande, Ele que faz tudo. Às vezes Ele revela e chama alguém pelo nome, às vezes não. Apesar que eu tenho uma impressão para quem é essa palavra, mas recebe em nome de Jesus. Muitas vezes eu tenho impressão para alguém e tem gente de outro estado sendo abençoado. Deus tem feito cada coisa aqui que é só Deus mesmo para fazer. Não é verdade? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Até o nosso próximo encontro. Hoje a gente prolongou nessa oração do dia aqui. Hoje foi um daqueles dias prolongados, porque Deus quer te abençoar de uma maneira extraordinária. Não é verdade? E nós vamos estar de volta às 7 da noite. E também 23h59. E o nome de Jesus no mais alto lugar. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus. É um tempo de bênção, de grande vitória na sua vida. Entra agora lá, prdanieljunior.com.br, prdanieljunior.com.br. E o WhatsApp é o quê? 19995883146 para você comprar o nosso livro e fazer parte da nossa missão, tá? 19995883146 ou prdanieljunior.com.br. Você vai comprar o livro, R$ 27,00 com frete grátis para todo o Brasil. Deus nos confirmou de lançar esse livro aqui. A gente tinha um outro para lançar antes, mas a gente lançou esse aqui e já tem chegado os testemunhos. Olha que lindo. Se você tem recebido o seu livro, deixa aqui no chat ou nos comentários. Até o nosso próximo encontro. Até lá. 7h30 da noite, hein? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59.